Vitor entrou em casa mais cedo naquela tarde e parou ao ver o filho da faxineira sentado no tapete ao lado de sua filha, brincando com origamis coloridos. Atrás deles, Andressa sentada no sofá, observando os dois com um sorriso discreto que ele nunca tinha visto. Vitor deu 2 passos para dentro da sala e sentiu algo apertar no peito quando viu o sorriso da filha. Um sorriso verdadeiro que ele não via há meses, talvez anos. E aquilo o deixou parado ali, como se tivesse esquecido de comandar. A menina segurava um origami rosa nas mãos pequenas e estendia para o menino ao lado dela, que aceitava com um sorriso largo e animado. E os dois pareciam estar em um mundo só deles. Um mundo que Vitor nunca tinha conseguido alcançar. Ele trabalhou tanto, construiu tanto, comprou tudo o que a filha poderia querer, mas nunca conseguiu arrancar dela aquele tipo de alegria genuína que agora brilhava nos olhos dela enquanto brincava com o filho da faxineira. Andressa continuava sentada no sofá, as mãos hábeis dobrando outro papel amarelo, e quando ela ergueu os olhos e encontrou o olhar de Vitor, ele viu algo ali que o desarmou completamente. Algo entre surpresa e medo, como se ela tivesse sido pega fazendo algo proibido. Ela se levantou rápido demais, quase derrubando os origamis que estavam ao lado dela no sofá, e limpou as mãos no avental preto e branco que usava, o mesmo uniforme impecável que ela vestia todos os dias há 3 anos. Senhor Vitor, eu não sabia que o senhor ia chegar cedo. Eu posso explicar, ela disse com a voz trêmula. E Vitor percebeu que ela estava com medo. Medo de perder o emprego. Medo de ser repreendida. E aquilo mexeu com algo dentro dele que ele não sabia que ainda existia. Ele ergueu a mão pedindo silêncio e caminhou devagar até o tapete onde as crianças brincavam. Se abaixou ao lado da filha e pegou um dos origamis verdes que estavam espalhados pelo chão. Quem ensinou você a fazer isso? Ele perguntou para a menina, e ela olhou para ele com aqueles olhos claros cheios de inocência e apontou para Andressa. A tia Andressa ensinou o pai. Ela sabe fazer pássaros, flores, barcos, tudo. A menina respondeu com entusiasmo, e Vitor sentiu um nó na garganta porque ele nunca tinha ensinado nada para a filha. Nunca tinha sentado no chão com ela, nunca tinha dedicado tempo de verdade. Ele sempre achou que dar dinheiro, dar conforto, dar uma casa enorme e brinquedos caros fosse suficiente, mas agora, olhando para aquele momento simples, ele percebeu o quanto estava errado. O menino, ao lado da filha dele, olhava para Vitor com um misto de admiração e timidez, segurando firme o origami rosa como se fosse um tesouro, e Vitor reconheceu aquele olhar. Era o mesmo olhar que ele tinha quando criança, ao ver homens bem vestidos passando na rua. Homens que pareciam viver em outro mundo. Qual é o seu nome? Vitor perguntou para o menino, e o garoto engoliu seco antes de responder. Miguel, senhor, ele disse baixinho, e Vitor assentiu, guardando aquele nome na memória. Ele se levantou devagar e olhou para Andressa, que estava parada perto do sofá, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo, a postura rígida de quem esperava o pior. Você trouxe seu filho para trabalhar? Vitor perguntou, e ela assentiu com a cabeça, os olhos fixos no chão. Eu não tinha com quem deixar ele hoje. A vizinha que cuida dele está doente. Eu ia trabalhar rápido e ir embora antes do senhor chegar. Eu sinto muito. Não vai acontecer de novo. Ela disse tudo de uma vez, as palavras saindo atropeladas. E Vitor viu o desespero no rosto dela, o medo de perder a única fonte de renda que sustentava ela e o filho. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, observando a cena toda. As crianças que voltaram a brincar como se nada tivesse acontecido. Andressa, que esperava uma sentença. E ele mesmo, um homem que construiu um império, mas não conseguia construir uma conexão com a própria filha. Quantos anos ele tem? Vitor perguntou. E Andressa ergueu os olhos surpresa com a pergunta. 6 anos, senhor. A mesma idade da Sofia. Ela respondeu. E Vitor assentiu.
Sofia, sua filha, a menina que ele mal conhecia de verdade, porque passava a maior parte do tempo trancado no escritório, resolvendo negócios, fechando contratos, acumulando mais dinheiro do que jamais conseguiria gastar. Eles parecem se dar bem, Vitor disse, e Andressa concordou com a cabeça, ainda sem entender onde ele queria chegar. A Sofia não tem amigos, senhor, ela é tímida. Mas com o Miguel ela se soltou, eles brincaram a tarde toda. Andressa explicou, e Vitor percebeu que havia algo mais ali, algo que ia além de duas crianças brincando. Ele olhou para Andressa de verdade, pela primeira vez em 3 anos, não como a faxineira que limpava sua casa, mas como uma pessoa, uma mulher que carregava histórias, que tinha uma vida além daquelas paredes. E ele se deu conta de que nunca tinha perguntado nada sobre ela, nunca tinha demonstrado interesse, nunca tinha visto ela como um ser humano completo. Você pode trazer ele sempre que precisar, Vitor disse. E Andressa arregalou os olhos, a boca se abrindo em choque. Senhor, ela perguntou, como se não tivesse certeza de que tinha ouvido direito. Você ouviu bem, traga ele sempre que precisar. A Sofia precisa de companhia e, pelo visto, ele é a única pessoa que consegue fazer ela sorrir desse jeito. Vitor explicou e viu as lágrimas se formando nos olhos de Andressa, lágrimas que ela tentou segurar piscando rápido. Muito obrigada, senhor. O senhor não sabe o quanto isso significa para mim, ela disse com a voz embargada, e Vitor acenou com a cabeça antes de subir para o quarto, precisando de um momento para processar tudo aquilo. Nos dias seguintes, Miguel passou a frequentar a casa junto com Andressa, e Vitor observava de longe como a filha ia se transformando, se abrindo, rindo mais, falando mais, e tudo isso por causa daquele menino simples que chegava com roupas remendadas, mas com um sorriso que iluminava o ambiente. Vitor começou a chegar mais cedo em casa, inventando desculpas para sair do escritório antes do horário, e sempre encontrava as duas crianças brincando enquanto Andressa trabalhava. E aos poucos ele foi se permitindo sentar com eles, aprender a fazer origamis, ouvir as histórias que Miguel contava, participar daquele mundo que antes lhe era completamente estranho. Uma tarde, Vitor estava no escritório quando ouviu uma batida suave na porta, e Andressa entrou carregando uma bandeja com café, algo que ela fazia todos os dias. Mas dessa vez, ela hesitou antes de colocar a bandeja na mesa. Senhor Vitor, posso fazer uma pergunta? Ela disse, e ele assentiu, indicando que ela podia continuar. Por que o senhor está sendo tão gentil com a gente? Ela perguntou. E Vitor percebeu que aquela era uma pergunta honesta, sem segundas intenções. Apenas uma mãe tentando entender por que alguém estava sendo bondoso com ela e com o filho. Por que vocês dois me lembraram de algo que eu tinha esquecido? Vitor respondeu, e Andressa franziu a testa, confusa. O que, senhor? Ela perguntou. Que existem coisas mais importantes do que dinheiro, ele disse, e viu o rosto de Andressa se suavizar, um pequeno sorriso aparecendo nos lábios dela. A partir daquele dia, algo mudou entre eles. Não era apenas a relação de patrão e empregada. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. E Vitor se pegava pensando em Andressa nos momentos mais estranhos, se perguntando como era a vida dela, o que ela sentia, o que ela sonhava. Ele começou a fazer perguntas, a demonstrar interesse genuíno, e descobriu que ela era viúva há 4 anos, que o marido tinha morrido em um acidente de trabalho e ela tinha criado Miguel sozinha desde então, trabalhando em 3 casas diferentes para conseguir pagar as contas e dar o mínimo de dignidade para o filho. Você é uma mulher incrível, Vitor disse uma noite quando ela estava prestes a ir embora, e Andressa parou na porta, virando-se para ele com os olhos arregalados. Senhor, ela disse, e Vitor deu um passo na direção dela. Você ouviu bem, você é incrível, forte, dedicada, e eu admiro muito o que você faz pelo seu filho, ele disse.
e viu o rosto de Andressa corar. Ela desviou o olhar e murmurou um obrigada baixinho antes de sair. Vitor ficou ali parado, o coração batendo mais rápido do que deveria. E ele se deu conta de que estava sentindo algo que não sentia há anos. Algo que ele tinha enterrado junto com a ex-esposa que o deixou levando metade da fortuna dele e deixando a filha para trás. Ele tinha jurado nunca mais se permitir sentir nada por ninguém. Mas Andressa estava quebrando todas as barreiras que ele tinha construído. E o pior, ou o melhor, é que ele não estava fazendo nada para impedir. As semanas passaram e a convivência entre eles foi ficando cada vez mais natural. Vitor passou a jantar com Andressa e as crianças antes dela ir embora. E aqueles se tornaram os melhores momentos do dia dele. Momentos em que ele não era o empresário poderoso, mas apenas um homem sentado à mesa com pessoas que se importavam de verdade. Uma noite, depois que as crianças dormiram no sofá assistindo um filme, Vitor e Andressa ficaram sentados na sala conversando. E ele contou sobre a infância difícil, sobre como construiu tudo do zero, sobre a solidão que sentia mesmo cercado de luxo. Às vezes, eu olho para tudo isso e me pergunto se valeu a pena, Vitor disse, fazendo um gesto amplo abrangendo a casa enorme. Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo não tenho nada, sabe? Ele continuou, e Andressa o olhou com uma compreensão nos olhos que ele nunca tinha visto em ninguém. Eu entendo, Senhor. Às vezes eu olho para o Miguel e penso que não tenho nada para dar para ele, mas então ele me abraça e diz que sou a melhor mãe do mundo. E eu percebo que ele não precisa de coisas, ele precisa de mim, ela disse. E Vitor sentiu aquelas palavras ecoando dentro dele. Você pode parar de me chamar de Senhor quando estivermos sozinhos? Vitor pediu, e Andressa hesitou antes de assentir. Está bem, Vitor, ela disse. E o nome soou diferente vindo da boca dela. Soou íntimo, soou certo. Vitor estendeu a mão e tocou o rosto dela de leve, e Andressa não se afastou, apenas fechou os olhos por um segundo antes de abri-los novamente. E ele viu ali o mesmo medo que ela tinha no primeiro dia, mas também viu algo mais, algo que parecia esperança. Eu não quero que você seja apenas minha funcionária, Vitor disse, e Andressa engoliu seco. O que você quer que eu seja? Ela perguntou com a voz fraca e Vitor segurou a mão dela. Eu quero que você seja parte da minha vida, da vida da Sofia. Eu quero que você fique aqui não porque eu pago você, mas porque você quer ficar, ele disse, e viu os olhos de Andressa se encherem de lágrimas. Vitor, eu sou só uma faxineira. Você é um homem rico, importante. O que as pessoas vão dizer? Ela perguntou, e ele apertou a mão dela. Eu não me importo com o que as pessoas vão dizer. Eu me importo com o que eu sinto, e o que eu sinto por você é real, Vitor disse, e Andressa soltou um soluço, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Eu também sinto algo por você, mas eu tenho medo. Medo de não ser suficiente, medo de estragar tudo, ela confessou. E Vitor puxou ela para perto, abraçando ela com força. Você é mais do que suficiente. Você é tudo, ele sussurrou no ouvido dela. E sentiu o corpo de Andressa relaxar nos braços dele, como se ela finalmente tivesse encontrado um lugar seguro. Eles ficaram assim por alguns minutos, abraçados no silêncio da sala. E quando se separaram, Vitor limpou as lágrimas do rosto de Andressa com o polegar e sorriu. Nós vamos fazer isso dar certo juntos, ele disse, e ela assentiu, um sorriso tímido aparecendo nos lábios dela. Juntos, ela repetiu. E Vitor soube naquele momento que tinha encontrado algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Tinha encontrado alguém que o via pelo que ele realmente era, não pelo que ele tinha. E isso mudou tudo. Nos dias seguintes, a relação entre eles foi se aprofundando. Vitor passou a buscar Andressa em casa e levar ela de volta depois do trabalho. E Miguel passou a dormir na casa dele com frequência, dividindo o quarto com Sofia. E as duas crianças se tornaram inseparáveis, como irmãos de verdade.
Vitor olhava para aquela nova dinâmica e sentia uma paz que nunca tinha sentido antes. Uma sensação de completude que ele pensava ser impossível. E tudo isso por causa de uma mulher simples que entrou na vida dele sem fazer barulho, mas causou uma revolução silenciosa. Uma noite, Vitor estava deitado na cama quando ouviu batidas na porta. Ele abriu e encontrou Andressa parada ali, vestindo um roupão simples que ele tinha dado para ela, os cabelos soltos caindo pelos ombros. "Eu não consigo dormir", ela disse, e Vitor deu espaço para ela entrar. Eles se sentaram na beirada da cama, lado a lado, e Andressa segurou a mão dele. "Eu nunca pensei que ia me sentir assim de novo depois que meu marido morreu", ela disse, e Vitor virou o rosto para ela. "Como você está se sentindo?", ele perguntou. "Viva", ela respondeu, e Vitor sorriu, puxando ela para mais perto até ela apoiar a cabeça no ombro dele. "Eu também estava morto por dentro até você chegar", Vitor confessou, e sentiu Andressa apertar a mão dele. Eles ficaram assim até o sol começar a nascer, conversando sobre tudo e sobre nada. E quando Andressa finalmente se levantou para ir embora, Vitor segurou a mão dela. "Você não precisa ir embora, essa é a sua casa agora, se você quiser", ele disse. E Andressa olhou para ele com os olhos marejados. "Você tem certeza disso?", ela perguntou, e Vitor assentiu sem hesitar. "Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida", ele respondeu. E Andressa sorriu, voltando a sentar ao lado dele. "Então eu fico", ela disse. E Vitor sentiu o coração explodir de felicidade, uma felicidade pura e verdadeira que ele não sabia que era capaz de sentir. Nas semanas seguintes, Andressa e Miguel se mudaram para a casa, não como funcionários, mas como família. E Vitor tratou de arrumar um quarto especial para Miguel, cheio de brinquedos e livros. E viu a alegria no rosto do menino quando ele entrou no quarto pela primeira vez. "Tudo isso é meu?", Miguel perguntou com os olhos arregalados, e Vitor se abaixou na altura dele. "Tudo isso é seu, você merece", ele disse, e Miguel pulou no pescoço dele, abraçando com força. "Obrigado, tio Vitor", o menino disse, e Vitor sentiu os olhos arderem, porque ninguém nunca tinha o abraçado daquele jeito, com tanta gratidão e afeto verdadeiro. Sofia também estava mais feliz do que nunca, tendo Miguel como irmão e Andressa como uma figura materna que ela nunca tinha tido de verdade, porque a mãe biológica dela tinha abandonado ela quando bebê e Vitor tinha criado ela sozinho. Ou melhor, tinha pagado babás e empregadas para criar ela enquanto ele trabalhava. Agora, pela primeira vez, ele estava presente de verdade, participando da vida da filha, e tudo isso graças a Andressa, que o ensinou que estar presente era mais importante do que dar presentes. Uma tarde, Vitor estava no escritório quando o telefone tocou. Era o advogado dele pedindo para marcar uma reunião urgente. E Vitor sentiu um aperto no peito, achando que tinha algo errado. Na reunião, o advogado colocou alguns papéis na mesa e olhou para Vitor com uma expressão séria. "Vitor, eu soube que você está vivendo com uma mulher e o filho dela", o advogado disse. E Vitor franziu a testa. "E daí?", ele perguntou. "E daí que algumas pessoas estão comentando, dizendo que ela está se aproveitando de você, que ela só quer o seu dinheiro?", o advogado explicou, e Vitor sentiu a raiva subir. "Eu não pedi a opinião de ninguém sobre a minha vida pessoal", Vitor disse com a voz dura. "Eu sei, mas eu sou seu advogado e meu trabalho é proteger você. Então eu trouxe um acordo pré-nupcial caso você esteja pensando em se casar com ela", o advogado disse, empurrando os papéis na direção de Vitor. Vitor olhou para os papéis por alguns segundos e depois empurrou de volta. "Eu não vou pedir para ela assinar isso", ele disse, e o advogado arregalou os olhos. "Vitor, você está falando sério? Você construiu tudo isso sozinho. Você não pode arriscar perder metade de novo." O advogado insistiu, mas Vitor se levantou da cadeira. "Andressa não é a minha ex-esposa. Ela não está comigo por dinheiro. Ela está comigo porque a gente se ama.
E eu confio nela mais do que eu confio em qualquer pessoa nesse mundo, Vitor disse. E o advogado suspirou. Eu espero que você esteja certo, o advogado murmurou. Mas Vitor já estava saindo da sala, porque ele não precisava da aprovação de ninguém para viver a própria vida. Quando chegou em casa, encontrou Andressa na cozinha preparando o jantar. E ela sorriu ao vê-lo. Você chegou cedo hoje, ela disse, e Vitor caminhou até ela, puxando ela para um abraço apertado. Eu queria estar com você, ele disse, e Andressa riu, abraçando ele de volta. Eu também queria estar com você, ela respondeu, e Vitor soube naquele momento que tinha feito a escolha certa, porque estar com ela era a única coisa que fazia sentido. Alguns meses depois, Vitor pediu Andressa em casamento, não em um restaurante caro ou em uma viagem exótica, mas ali mesmo na sala onde tudo começou, cercado pelas duas crianças que assistiam tudo com sorrisos enormes. Andressa, você me ensinou a viver de novo. Você me mostrou que existem coisas mais importantes do que dinheiro. E eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, se você aceitar. Vitor disse, ajoelhado no chão com um anel simples na mão, porque ele sabia que ela não se importava com luxo, ela se importava com sentimentos verdadeiros. Andressa cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e assentiu várias vezes antes de conseguir falar. Sim, eu aceito, ela disse com a voz embargada. E Vitor colocou o anel no dedo dela, se levantando para beijá-la, enquanto Sofia e Miguel aplaudiam animados. Aquela foi a noite mais feliz da vida de Vitor. A noite em que ele finalmente entendeu o significado de ter uma família de verdade. Não uma família baseada em obrigações ou aparências, mas uma família baseada em amor, respeito e cumplicidade. Mas nem tudo eram flores, porque algumas semanas depois, a irmã de Vitor apareceu na casa dele sem avisar, e ela não estava feliz. Vitor, eu preciso falar com você, ela disse assim que ele abriu a porta, e pela expressão no rosto dela, ele soube que não seria uma conversa agradável. Eles foram para o escritório e ela fechou a porta atrás dela. Você enlouqueceu? Você vai se casar com a faxineira? Ela perguntou com a voz alta e Vitor cruzou os braços. O nome dela é Andressa. E sim, eu vou me casar com ela. Ele respondeu calmamente. Vitor, você está sendo ridicularizado. As pessoas estão rindo de você, dizendo que você está sendo manipulado por uma interesseira, a irmã disse. E Vitor sentiu a raiva fervendo dentro dele. Eu não me importo com o que as pessoas dizem. Eu me importo com a minha felicidade. E Andressa me faz feliz, ele disse, e a irmã balançou a cabeça. Você está cego, Vitor. Ela está usando você. Ela insistiu, mas Vitor levantou a mão pedindo silêncio. Chega. Eu não vou ouvir mais nada disso. Andressa é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E se você não consegue aceitar isso, então você não é bem-vinda aqui, Vitor disse com firmeza e viu o rosto da irmã ficar vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso, ela disse antes de sair batendo a porta. E Vitor ficou ali parado, respirando fundo para se acalmar. Quando saiu do escritório, encontrou Andressa parada no corredor, com os olhos cheios de lágrimas. E ele percebeu que ela tinha ouvido tudo. Andressa, ele disse, caminhando até ela, mas ela deu um passo para trás. Talvez ela esteja certa. Talvez eu esteja atrapalhando a sua vida, Andressa disse com a voz fraca, e Vitor segurou os ombros dela. Não, você não está atrapalhando nada. Você está salvando a minha vida. E eu não vou deixar ninguém, nem mesmo a minha irmã, fazer você duvidar disso, ele disse, e viu as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Eu só não quero que você se arrependa de ter me escolhido, ela disse, e Vitor puxou ela para um abraço apertado. Eu nunca vou me arrepender, nunca, ele sussurrou, e sentiu o corpo de Andressa tremer nos braços dele. Nos dias seguintes, Vitor tomou uma decisão.
Ele organizou um jantar e convidou toda a família e os amigos próximos, porque ele queria que todos soubessem quem Andressa realmente era. Queria que todos vissem a mulher incrível que ele tinha a sorte de ter ao lado dele. No dia do jantar, Andressa estava nervosa, arrumando o vestido simples, mas elegante que Vitor tinha comprado para ela. E ele segurou a mão dela. "Você está linda", ele disse, e ela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. "E se eles não gostarem de mim?", ela perguntou, e Vitor beijou a testa dela. "Então o problema é deles, não seu", ele respondeu, e viu ela relaxar um pouco. O jantar começou tenso, com algumas pessoas olhando para Andressa com desconfiança, mas Vitor não se importou. Ele segurou a mão dela durante toda a noite e falou abertamente sobre como ela tinha mudado a vida dele, como ela tinha trazido felicidade para a casa, como Sofia estava mais feliz do que nunca. "Andressa não é só a mulher que eu amo. Ela é a melhor coisa que aconteceu para mim e para minha filha. E eu espero que vocês consigam ver isso", Vitor disse na frente de todos, e viu algumas pessoas trocando olhares, mas também viu algumas pessoas sorrindo, pessoas que entendiam o que ele estava dizendo. No final da noite, a avó de Vitor, uma senhora de 82 anos que ele respeitava muito, puxou Andressa para um canto. "Menina, eu não sei o que você fez com o meu neto, mas eu nunca vi ele tão feliz, então você tem a minha bênção", a avó disse, e Andressa sentiu as lágrimas voltando. "Muito obrigada, senhora. Isso significa muito para mim", ela disse, e a avó apertou a mão dela. "Cuide bem dele, e deixe ele cuidar bem de você também", a avó disse, e Andressa assentiu, sentindo uma gratidão imensa. Quando todos foram embora, Vitor e Andressa ficaram sozinhos na sala, e ele puxou ela para um abraço. "Você foi incrível hoje", ele disse, e ela riu. "Eu estava morrendo de medo", ela confessou, e Vitor beijou a cabeça dela. "Mas você superou, como sempre supera tudo", ele disse, e sentiu ela apertar o abraço. Alguns meses depois, eles se casaram em uma cerimônia pequena e íntima, só com as pessoas que realmente importavam. E quando Vitor viu Andressa entrando com o vestido branco simples, ele sentiu os olhos encherem de lágrimas, porque ele nunca imaginou que ia ter a chance de ser tão feliz. "Eu te amo", ele disse quando ela chegou perto, e ela sorriu, os olhos também cheios de lágrimas. "Eu também te amo", ela respondeu, e quando o juiz perguntou se ele aceitava Andressa como esposa, Vitor respondeu sem hesitar: "Eu aceito, hoje e sempre". Andressa segurou a mão de Vitor com força quando o juiz declarou eles marido e mulher, e naquele momento, tudo o que ela tinha passado, todas as dificuldades, todas as noites em claro trabalhando, tudo fez sentido, porque a levou até ali, até aquele homem que a amava de verdade e que tinha escolhido ela acima de tudo e de todos. A festa foi simples, mas cheia de amor. Sofia e Miguel corriam pelo salão rindo e brincando, e Vitor olhava para aquela cena sentindo o coração transbordar de gratidão, porque ele tinha uma família de verdade agora, não uma família perfeita, mas uma família real, construída com amor e respeito. Quando a festa acabou e eles voltaram para casa, Andressa tirou os sapatos na entrada e suspirou aliviada, e Vitor riu, pegando ela no colo e fazendo ela dar um gritinho de surpresa. "O que você está fazendo?", ela perguntou rindo, e ele carregou ela até o quarto. "Estou carregando minha esposa para o quarto, é tradição", ele respondeu, e ela abraçou o pescoço dele, sentindo uma felicidade tão grande que parecia impossível caber dentro do peito. Eles deitaram na cama abraçados, ainda vestidos com as roupas da cerimônia, e ficaram ali conversando sobre o futuro, sobre os planos que tinham, sobre a vida que iam construir juntos. "Eu quero dar uma vida melhor para o Miguel", Andressa disse, e Vitor acariciou o cabelo dela. "Nós vamos dar juntos, ele vai ter tudo o que merece, educação, oportunidades, amor", Vitor prometeu, e Andressa fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrendo.
Eu nunca vou conseguir agradecer você por tudo que você fez por nós, ela disse, e Vitor virou o rosto dela para ele. Você não precisa agradecer. Você me deu algo que eu nunca tive. Você me deu um motivo para viver de verdade, ele disse, e a beijou com toda a ternura do mundo. Os meses seguintes foram de adaptação. Andressa ainda não estava completamente confortável com a ideia de não trabalhar, porque trabalhar tinha sido parte da identidade dela a vida toda. Então Vitor sugeriu que ela fizesse um curso, que estudasse algo que ela sempre quis, mas nunca teve oportunidade. Eu sempre quis ser professora, Andressa confessou uma noite, e Vitor sorriu. Então vamos matricular você na faculdade de pedagogia, ele disse, e viu os olhos dela brilharem. Sério? Você acha que eu consigo? Ela perguntou com a voz insegura, e Vitor segurou as mãos dela. Eu sei que você consegue. Você é a pessoa mais determinada que eu conheço, ele disse, e viu a confiança voltando para o rosto dela. Andressa começou a faculdade e descobriu que tinha um talento natural para ensinar. Os professores elogiavam a dedicação dela, a forma como ela se conectava com as crianças durante os estágios. E Vitor não se cansava de dizer o quanto estava orgulhoso dela. Toda noite, quando ela chegava em casa depois das aulas, ele perguntava como tinha sido o dia. Ouvia cada detalhe, cada história que ela trazia e participava ativamente daquele novo capítulo da vida dela. Miguel também estava crescendo. Ele entrou em uma escola particular boa e estava se destacando nos estudos, principalmente em matemática. E Vitor fazia questão de ajudar ele com as lições de casa, criando um vínculo que ia muito além de padrasto e enteado. Era um vínculo de pai e filho de verdade. O menino tinha começado a chamar Vitor de pai espontaneamente alguns meses depois do casamento. E quando isso aconteceu pela primeira vez, Vitor teve que sair da sala para esconder as lágrimas, porque aquela palavra significava mais para ele do que qualquer título profissional que ele tinha conquistado. Sofia também estava florescendo. Ela tinha se tornado uma menina mais confiante, mais comunicativa. E Vitor sabia que isso era resultado de ter uma família estruturada, de ter pessoas que se importavam com ela de verdade e não apenas empregados pagos para cuidar dela. A menina tinha ganhado uma mãe em Andressa, uma mãe que estava presente, que ajudava com os deveres, que penteava o cabelo dela antes de dormir, que contava histórias e dava beijos de boa noite, coisas simples, mas que faziam toda a diferença. Uma tarde, Vitor estava no escritório quando recebeu uma ligação da escola de Miguel, a diretora pedindo para ele ir até lá com urgência. E o coração de Vitor disparou, pensando que tinha acontecido algo grave. Quando chegou na escola, a diretora o levou até a sala dela e pediu para ele sentar. Senhor Vitor, eu chamei o senhor aqui porque o Miguel se envolveu em uma confusão hoje, ela disse. E Vitor sentiu o estômago revirar. O que aconteceu? Ele perguntou, e a diretora suspirou. Alguns meninos estavam provocando ele, dizendo que a mãe dele tinha sido faxineira e que ele não pertencia a essa escola. E o Miguel partiu para cima deles. Ela explicou. E Vitor sentiu a raiva subir, mas não raiva do Miguel, raiva das crianças que tinham feito aquilo. E o que você fez com os meninos que provocaram ele? Vitor perguntou, e a diretora pareceu surpresa com a pergunta. Eles também foram repreendidos. Mas o Miguel foi quem reagiu fisicamente primeiro, ela disse. E Vitor se levantou da cadeira. Ele estava se defendendo, ele estava defendendo a honra da mãe dele, e eu não vou punir ele por isso. Vitor disse com firmeza, e a diretora pareceu desconfortável. Senhor Vitor, eu entendo, mas temos regras. Ela começou, mas Vitor a interrompeu. E eu tenho princípios. Onde está o Miguel? Ele perguntou. E a diretora indicou uma sala ao lado. Vitor entrou e encontrou Miguel sentado em uma cadeira com a cabeça baixa, os olhos vermelhos de tanto chorar. E quando o menino viu Vitor,
Ele começou a chorar mais ainda. Eu sinto muito, pai. Eu não queria brigar, mas eles falaram mal da minha mãe. Disseram que ela era só uma empregada e que eu não devia estar naquela escola. Miguel disse entre soluços, e Vítor se abaixou na frente dele. Você não precisa pedir desculpas. Você fez certo em defender sua mãe. Eu teria feito a mesma coisa, Vítor disse, e viu a surpresa no rosto de Miguel. Você não está bravo comigo? O menino perguntou, e Vítor balançou a cabeça. Não, eu estou orgulhoso de você. Você é corajoso. Mas da próxima vez, tenta usar as palavras antes de qualquer outra coisa, está bem? Vítor disse, e Miguel assentiu, limpando as lágrimas. Vítor levou Miguel para casa e contou tudo para Andressa, que ficou dividida entre o orgulho e a preocupação. Mas no final, ela abraçou o filho com força. Eu não quero que você brigue, mas eu entendo por que você fez isso e eu te amo muito, ela disse. E Miguel abraçou ela de volta, sentindo o conforto do colo da mãe. Naquela noite, Vítor teve uma conversa longa com Miguel sobre como lidar com provocações, sobre como algumas pessoas sempre vão tentar diminuir os outros para se sentirem superiores, mas que isso diz mais sobre elas do que sobre quem está sendo provocado. Você é tão bom quanto qualquer pessoa naquela escola, Miguel. Na verdade, você é melhor que a maioria, porque você tem caráter, tem valores, e isso ninguém pode tirar de você. Vítor disse, e Miguel assentiu, absorvendo cada palavra como se fossem ensinamentos preciosos. Os anos foram passando e a família foi se fortalecendo. Andressa se formou na faculdade com honras. Ela foi a oradora da turma e Vítor estava na plateia com Sofia e Miguel, aplaudindo de pé quando ela subiu no palco para discursar. Eu vim de um lugar onde ninguém esperava nada de mim, onde as pessoas achavam que eu ia ser apenas mais uma estatística. Mas eu estou aqui hoje provando que nunca é tarde para recomeçar, para sonhar, para se tornar quem você sempre quis ser. Andressa disse no discurso, e Vítor sentiu o orgulho explodir no peito, porque ele sabia que tinha sido parte daquela transformação, mas também sabia que a força tinha vindo dela mesma, dela sempre. Andressa conseguiu um emprego como professora em uma escola municipal. Ela escolheu trabalhar com crianças carentes, porque queria retribuir, queria dar para outras crianças a mesma esperança que ela tinha recebido. Vítor apoiou a decisão dela completamente, mesmo sabendo que ela não precisava trabalhar, porque ele entendia que aquilo não era sobre dinheiro, era sobre propósito, sobre fazer a diferença. Nos primeiros meses de trabalho, Andressa voltava para casa emocionada todos os dias, contando histórias das crianças, das dificuldades que elas enfrentavam, mas também dos pequenos avanços que ela conseguia ver nelas. Tem um menino na minha turma que me lembra o Miguel quando pequeno, os olhos cheios de sonhos, mas a realidade querendo esmagar esses sonhos. Ela contou uma noite e Vítor segurou a mão dela. E você vai ser a pessoa que vai impedir que esses sonhos sejam esmagados, ele disse, e ela sorriu, sabendo que ele estava certo. Vítor continuava trabalhando, mas agora ele tinha um equilíbrio. Ele não deixava o trabalho consumir ele. Ele fazia questão de estar presente nos momentos importantes, nas apresentações da escola, nos jogos de futebol do Miguel, nas apresentações de dança da Sofia, nos jantares em família que aconteciam todas as noites, sem exceção. Ele tinha aprendido que tempo era o bem mais precioso que ele tinha, e ele não ia desperdiçar mais nenhum segundo. Miguel cresceu e se tornou um jovem responsável e estudioso. Ele tinha 14 anos quando ganhou uma competição de matemática a nível estadual. E Vítor e Andressa foram até a capital para vê-lo receber o prêmio. Eu quero agradecer aos meus pais, que sempre acreditaram em mim e me deram todas as oportunidades que eu precisava para chegar até aqui. Miguel disse no palco, olhando diretamente para Vítor e Andressa, e os dois estavam chorando de emoção na plateia.
Depois da cerimônia, Miguel abraçou os dois com força. Obrigado por tudo. Vocês mudaram a minha vida, ele disse. E Andressa beijou a cabeça dele. Você mudou a nossa vida, filho, ela respondeu. E Vitor concordou, incapaz de falar, porque a emoção estava fechando a garganta dele. Quando Miguel tinha 17 anos, ele passou no vestibular para engenharia com uma bolsa integral em uma universidade federal renomada. E quando o resultado saiu, Andressa chorou de emoção por horas, porque ela tinha conseguido dar para o filho algo que ela nunca teve, a oportunidade de estudar e construir um futuro melhor. Vitor organizou uma festa surpresa para comemorar. Convidou a família toda, os amigos, os professores que tinham sido importantes na vida de Miguel, e no meio da festa ele fez um brinde. Ao Miguel, um jovem que vai longe não por causa do que ele tem, mas por causa do que ele é, Vitor disse, e todos levantaram os copos. Sofia também seguiu um caminho promissor. Ela tinha 15 anos quando decidiu que queria estudar psicologia, porque queria ajudar crianças que passavam por situações difíceis, crianças que eram abandonadas ou negligenciadas como ela tinha sido pela mãe biológica. Eu quero que outras crianças não sintam a dor que eu senti, Sofia confessou para Vitor uma noite, e ele abraçou ela com força. Você vai ser uma psicóloga incrível, e eu vou estar aqui te apoiando em cada passo do caminho, ele prometeu. E Sofia sorriu, sentindo a segurança de ter um pai de verdade. Uma noite, anos depois do casamento, Vitor e Andressa estavam sentados no quintal da casa, observando as estrelas. As crianças já tinham crescido e estavam nas próprias vidas, e a casa estava silenciosa de uma forma que era ao mesmo tempo melancólica e pacífica. Você se arrepende de alguma coisa? Vitor perguntou, e Andressa olhou para ele com os olhos brilhando. Não, nem um segundo. E você? Ela respondeu, e Vitor sorriu. Eu me arrependo de não ter te visto antes, de ter demorado 3 anos para perceber quem você realmente era, de ter desperdiçado tanto tempo fechado no escritório, quando eu podia estar construindo memórias com você e com a Sofia, ele disse, e Andressa segurou a mão dele. Mas no final deu certo, a gente chegou onde tinha que chegar e tudo o que passou nos trouxe até aqui, ela disse, e Vitor puxou ela para mais perto. A gente chegou, ele concordou, e ficaram ali em silêncio, um silêncio confortável de quem não precisa de palavras para se entender. Alguns meses depois, Vitor recebeu uma proposta para vender a empresa dele por um valor astronômico, uma oferta que qualquer empresário aceitaria sem pensar 2 vezes. Mas Vitor não era mais o mesmo homem de antes. Ele tinha outras prioridades agora. Prioridades que não envolviam acumular mais dinheiro. Ele conversou com Andressa sobre a proposta durante dias, analisando os prós e contras, e ela ouviu tudo com atenção antes de dar a opinião dela. Vitor, você trabalhou a vida toda para construir essa empresa? Você tem certeza que quer vender? Ela perguntou e ele assentiu. Eu construí a empresa porque eu achava que dinheiro ia me fazer feliz, porque eu achava que sucesso profissional era tudo o que importava. Mas agora eu sei que a felicidade está aqui, com você, com as crianças, com a família que a gente construiu. E eu quero aproveitar o tempo que a gente tem juntos, eu quero viajar com você. Eu quero acordar todos os dias sem ter que correr para o escritório. Eu quero viver de verdade, ele explicou, e viu os olhos de Andressa se encherem de lágrimas. Então vende, a gente vai viver do jeito que a gente sempre quis, a gente vai fazer tudo o que a gente sempre sonhou, ela disse, e Vitor sorriu, sentindo uma leveza que ele não sentia há anos. Ele vendeu a empresa e usou parte do dinheiro para investir em projetos sociais, mas a maior parte ele guardou para criar algo especial, algo que tinha sido ideia de Andressa desde que ela começou a dar aulas. Eles criaram uma escola gratuita para crianças carentes,
Uma escola onde elas recebiam educação de qualidade, alimentação, uniforme, material escolar, acompanhamento psicológico, tudo o que precisavam para ter uma chance real de mudar de vida. A escola levava o nome do pai de Andressa, José da Silva, um homem simples que tinha trabalhado a vida toda como pedreiro e que tinha morrido em um acidente de trabalho quando ela tinha apenas 8 anos, mas que sempre dizia que educação era a única coisa que ninguém podia tirar de uma pessoa. No dia da inauguração da escola, havia centenas de pessoas presentes, crianças, pais, autoridades locais, e Andressa estava no palco ao lado de Vitor. E quando ela pegou o microfone para falar, as lágrimas já estavam escorrendo pelo rosto dela. Eu vim de uma família pobre. Meu pai morreu quando eu era criança e minha mãe teve que criar 4 filhos sozinha. Eu trabalhei desde os 12 anos de idade em casas de pessoas ricas, limpando, cozinhando, passando roupa, cuidando de crianças que não eram minhas. E por muito tempo eu achei que esse era o meu destino, que eu nunca ia ser nada além disso, que eu tinha nascido para servir e pronto. Ela começou e a voz dela falhou, mas ela respirou fundo e continuou. Mas então eu conheci um homem que me mostrou que eu valia mais do que eu pensava. Um homem que me deu a chance de sonhar de novo, de estudar, de me tornar quem eu sempre quis ser. E hoje eu estou aqui realizando o sonho de dar para outras crianças a mesma chance que eu recebi, porque eu sei como é crescer sem perspectiva. Eu sei como é olhar para o futuro e não ver nada além de mais trabalho e mais dificuldade. E eu quero que essas crianças olhem para o futuro e vejam possibilidades. Vejam esperança, ela disse. E a plateia explodiu em aplausos. Muitas pessoas estavam chorando junto com ela. Vitor estava ao lado dela com os olhos marejados, orgulhoso da mulher que ela tinha se tornado. E quando ela terminou de falar, ele a abraçou com força. Eu te amo tanto. Ele sussurrou no ouvido dela e ela sorriu no meio das lágrimas. Eu também te amo. Ela respondeu. A escola se tornou um sucesso imediato. Centenas de crianças se inscreveram no primeiro ano e Vitor e Andressa participavam ativamente de tudo, desde a seleção dos professores até a organização das atividades extracurriculares. Eles faziam questão de estar presentes, de conhecer cada criança pelo nome, de entender as histórias de cada uma, e aos poucos aquela escola foi se tornando mais do que um lugar de ensino, foi se tornando um refúgio, um lugar onde crianças que vinham de lares desestruturados podiam encontrar amor, apoio e esperança. Miguel se formou em engenharia e voltou para ajudar no projeto. Ele tinha 23 anos e já estava trabalhando em uma empresa grande, mas nas horas livres ele ia para a escola ensinar programação e robótica para as crianças, e Vitor via nele um reflexo do homem que ele mesmo tinha sido, mas com uma diferença fundamental. Miguel tinha empatia, tinha compaixão, tinha o coração no lugar certo. Eu quero retribuir tudo o que vocês fizeram por mim, Miguel disse uma noite durante um jantar em família, e Andressa segurou a mão dele. Você não precisa retribuir nada, filho. Você só precisa ser feliz e fazer o bem, ela disse. E Miguel sorriu. Mas eu sou feliz fazendo o bem. Vocês me ensinaram isso, ele respondeu. E Vitor sentiu o peito inchar de orgulho. Sofia também se juntou ao projeto depois de se formar em psicologia. Ela tinha 21 anos e tinha acabado de conseguir o registro profissional quando decidiu que queria trabalhar na escola, atendendo as crianças que precisavam de apoio emocional. Muitas dessas crianças passam por coisas que ninguém deveria passar, e eu quero estar aqui para ajudar elas a processar essas experiências, para mostrar que é possível superar. Sofia explicou, e Vitor abraçou ela com força. Você é uma mulher incrível, filha, e eu tenho muito orgulho de você, ele disse. E Sofia sorriu, aquele sorriso que ele tinha visto pela primeira vez muitos anos atrás, quando ela brincava com Miguel no tapete da sala. Uma tarde,
Vitor estava no escritório da escola, revisando alguns documentos quando Andressa entrou com um envelope na mão e uma expressão séria no rosto. "O que foi?" Ele perguntou preocupado, levantando da cadeira, e ela entregou o envelope para ele. Dentro tinha uma carta da irmã dele, aquela que tinha se afastado anos atrás por não aceitar o relacionamento deles, a mesma que tinha dito coisas horríveis sobre Andressa e que tinha saído da vida de Vitor sem olhar para trás. Vitor leu a carta em silêncio e, quando terminou, ele olhou para Andressa com os olhos marejados. "Ela está doente, câncer em estágio avançado. Ela quer fazer as pazes antes de morrer", ele disse. E Andressa segurou a mão dele. "O que você quer fazer?" ela perguntou. E Vitor ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo. "Eu quero ir ver ela. Eu quero que ela saiba que eu a perdoei, que eu não guardo rancor, mas também quero que ela veja o quanto eu sou feliz. O quanto você e as crianças são importantes para mim. Quero que ela entenda que ela estava errada sobre você", ele disse. E Andressa assentiu. Eles foram visitar a irmã de Vitor no hospital alguns dias depois, e quando ela viu os dois entrando no quarto, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto pálido e magro dela. A doença tinha consumido o corpo dela. Ela estava irreconhecível, mas os olhos ainda eram os mesmos. "Vitor, eu sinto muito. Eu fui uma idiota. Eu não devia ter falado aquilo. Eu estava errada sobre tudo", ela disse com a voz fraca. E Vitor se aproximou da cama, segurando a mão esquelética da irmã. "Eu sei, mas eu te perdoo. A vida é curta demais para guardar rancor", ele disse. E a irmã olhou para Andressa com os olhos cheios de lágrimas. "Você cuidou bem dele, melhor do que eu imaginei que alguém conseguiria, melhor do que eu jamais acreditei que fosse possível", ela disse. E Andressa se aproximou também. "Nós cuidamos um do outro. É assim que funciona quando você ama alguém de verdade", ela respondeu sem mágoa. E a irmã de Vitor fechou os olhos, uma expressão de paz tomando conta do rosto dela. Eles visitaram ela mais algumas vezes nas semanas seguintes, e Vitor levou Sofia e Miguel para conhecer a tia, porque ele acreditava que todo mundo merecia uma segunda chance, que todo mundo merecia perdão. Alguns dias depois da última visita, a irmã de Vitor faleceu dormindo, e ele ficou triste, mas também aliviado por ter feito as pazes com ela antes do fim, por ter dado a ela a oportunidade de partir em paz. No funeral, ele segurou a mão de Andressa o tempo todo, e quando voltaram para casa, ele a abraçou forte, sentindo a necessidade de estar perto dela, de sentir o calor dela. "A vida é curta demais para guardar mágoas, para desperdiçar tempo com coisas que não importam", ele disse, e Andressa concordou, beijando o rosto dele. Os anos continuaram passando. Vitor e Andressa envelheceram juntos, cabelos brancos aparecendo, rugas se formando ao redor dos olhos e da boca, o corpo perdendo um pouco da agilidade de antes, mas o amor entre eles só crescia, se fortalecia a cada dia, a cada desafio superado, a cada vitória compartilhada. Eles se tornaram avós quando Sofia teve uma filha aos 27 anos, uma menina linda de olhos claros que recebeu o nome de Júlia. E Vitor segurou a netinha no colo pela primeira vez com os olhos cheios de lágrimas, porque ele nunca imaginou que ia viver para ver aquele dia. Nunca imaginou que ia ter uma família tão grande e tão cheia de amor. "Ela é perfeita", Vitor sussurrou, olhando para a bebê. E Sofia sorriu. "Ela tem os seus olhos, pai", ela disse. E Vitor sentiu o coração transbordar. Miguel também se casou aos 28 anos com uma moça chamada Beatriz, uma professora que ele conheceu na escola que Vitor e Andressa tinham criado. E 2 anos depois, eles tiveram um filho, um menino que recebeu o nome de Vitor em homenagem ao avô. "Eu quero que meu filho seja metade do homem que você é", Miguel disse quando entregou o bebê para Vitor segurar. E Vitor chorou, porque aquele era um dos maiores presentes que ele poderia receber.
A casa de Vitor e Andressa estava sempre cheia nos fins de semana, cheia de risadas, de conversas, de crianças correndo pelo jardim, de refeições compartilhadas ao redor da mesa grande da cozinha. E eles olhavam para tudo aquilo e sabiam que tinham construído algo precioso, algo que ia durar para sempre. "Você acha que a gente fez tudo certo?" Andressa perguntou uma noite enquanto eles observavam os netos brincando no jardim e Vitor puxou ela para perto. "Eu acho que a gente fez o melhor que podia. E olha o resultado. Olha esses meninos felizes. Olha os nossos filhos realizados. Eu acho que a gente fez muito mais do que certo", ele respondeu. E Andressa apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo uma paz profunda. Uma noite, muitos anos depois daquele dia em que tudo começou, Vitor e Andressa estavam sentados no mesmo sofá onde ela costumava dobrar origamis enquanto as crianças brincavam. E ele pegou a mão dela, observando como a pele estava enrugada, como as veias saltavam. Mas para ele aquelas mãos eram as mais bonitas do mundo. "Você lembra daquele dia que eu cheguei em casa e vi você e o Miguel com a Sofia?" ele perguntou. E Andressa sorriu. "Como eu ia esquecer? Eu achei que ia perder o emprego. Achei que você ia me mandar embora na hora", ela disse, e Vitor riu. "Aquele foi o dia que mudou a minha vida para sempre. O dia que eu finalmente entendi o que realmente importa. O dia que eu comecei a viver de verdade", ele disse, e Andressa apoiou a cabeça no ombro dele. "Também mudou a minha vida. Você me deu um lar de verdade, uma família de verdade. Você me fez acreditar que eu merecia ser feliz", ela disse, e Vitor beijou a testa dela com todo o carinho do mundo. Eles ficaram ali sentados em silêncio, observando as fotos na parede. Fotos de casamentos, formaturas, aniversários, viagens, momentos que eles tinham vivido juntos e que agora estavam eternizados ali. E Vitor sentiu uma gratidão imensa por tudo o que tinha acontecido, por cada escolha que o levou até ali, por cada momento compartilhado. No dia em que Vitor completou 75 anos, a família toda se reuniu para comemorar. Era uma festa grande com todos os filhos, netos, sobrinhos, amigos, ex-alunos da escola que eles tinham criado. E no meio da festa, ele pediu a atenção de todos. "Eu quero dizer uma coisa", ele começou, e todos ficaram em silêncio, virando para ele. "Eu construí uma empresa do zero, ganhei muito dinheiro, tive sucesso nos negócios, conquistei tudo o que achava que queria, mas nada disso se compara ao que eu construí com essa mulher aqui ao meu lado", ele disse, apontando para Andressa que estava ao lado dele com os olhos já marejados. "Ela me ensinou que riqueza de verdade não está no banco, não está nos bens materiais, está aqui, nessa sala, em cada um de vocês, nos momentos que a gente vive juntos, nas risadas que a gente compartilha, nas lágrimas que a gente divide, e eu sou o homem mais rico do mundo porque eu tenho vocês", ele disse, e todos aplaudiram com os olhos marejados, alguns chorando abertamente. Andressa se levantou e abraçou ele com força, sussurrando no ouvido dele. "Você também me ensinou muito. Me ensinou a sonhar de novo, a acreditar que eu merecia ser feliz, a ver que eu era capaz de mais do que eu imaginava", ela disse, e Vitor apertou o abraço, sentindo o amor transbordar. Quando a festa acabou e todos foram embora, Vitor e Andressa ficaram sozinhos na sala, e ele a puxou para dançar mesmo sem música, só eles dois girando devagar no meio da sala vazia, e naquele momento, Vitor